Muito boa noite, gente. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui da Casa Luz do Tempo. Que a gente possa se abraçar um pouquinho à distância, principalmente nessa noite friazinha, né? A gente possa todo mundo sentir o calor da companhia um do outro aí, distanciado, mas o coração aquecido e muito próximo de todos, né? Nós estamos aqui mais uma vez com o Maurício para fazer o nosso momento de reflexão dessa noite. Primeiro, dar uma boa noite para o Maurício aí. Boa noite, Maurício. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos. Bom, gente, só para lembrar, nós estamos todos no centro, certo, gente? Então, vamos colocar lá a nossa garrafinha de água, vamos colocar o nosso copinho, vamos nos concentrar, vamos nos colocar lá dentro da nossa casa, vamos fazer a nossa sintonia, vamos ligar o nosso botãozinho, vamos fazer a nossa sintonia com a espiritualidade, para que nesse momento a gente possa receber as bênçãos do mesmo jeitinho que seria que se a gente estivesse lá na nossa casa Luz do Tempo, certo, gente? Então, vamos nos concentrar um minutinho, vamos fazer aí uma pequena reflexão, pedindo aos nossos amigos espirituais que continuem nos abençoando, né, nos dando paciência, nos dando força para enfrentar as dificuldades do momento e agradecer. Eu conversava com o Maurício aqui agora no começo, né? Agradecer porque a gente percebe que o pior já está passando, devagarzinho a nossa vida está voltando ao normal. Então vamos agradecer porque de uma forma ou de outra, com todas as dificuldades, nós passamos por isso, estamos passando por isso, estamos aprendendo, tivemos uma oportunidade única, dura sim, mas única para a gente tirar uma porção de lição importante para a gente. Vamos agradecer a espiritualidade por ter nos proporcionado essa lição tão importante para todos nós, porque se nós estamos aqui passando por tudo isso, é porque nós necessitamos retirar ensinamentos preciosos disso tudo, gente. Então, agradecer a Deus, pedir as bênçãos para a nossa casa, bênçãos de paz, de saúde, de prosperidade, de harmonia, e pedir as bênçãos também da espiritualidade para o nosso querido Maurício, para essa mensagem que ele vai deixar para a gente hoje. Ok? E que assim seja. Maurício, palavra com você então, companheiro. Obrigado. Boa noite a todos, saudade de todo mundo. Espero brevemente estar pessoalmente com cada um de vocês. E hoje o tema escolhido é sobre a culpa. A gente começa uma historinha contando sobre uma família que vivia no interior, numa cidadezinha montanhosa. Essa família sobrevivia de curtir o couro das criações de gado da região. 6 horas da tarde, família reunida, pai, a mãe, 2 irmãos, sentados em volta da mesa da cozinha, conversando, e a mãe indo preparar a janta, porque todo mundo já tinha trabalhado o dia inteiro e estava com fome. Essa mãe pega a panela de arroz, coloca embaixo da torneira, e na hora que ela abre, em vez de sair uma água límpida, sai uma água tinta de vermelho. Imediatamente ela assusta e tira a panela, e numa reação imediata, ela já começa a reclamar com o marido. Eu já te falei para você rever esse encanamento. Olha que água vermelha e suja. Isso deve ser ferrugem. Aconteceu alguma coisa. Eu peço as coisas para você, você não faz nada. A culpa é sua. Esse senhor, depois de ter trabalhado o dia inteiro, já vira para o filho mais velho e fala assim: olha, eu fico trabalhando o dia inteiro. Quando eu peço uma coisa para você, você nunca faz. A culpa não é minha, a culpa é dele. E um levando a culpa em um, culpa do outro, culpa de um, culpa do outro. O filho mais novo, um garoto pequeno, 13, 14 anos, abre uma gaveta, pega uma lanterna, porque já estava escurecendo, e sai lá para fora para ver o que acontece, enquanto pai, mãe e irmão mais velho discutindo de quem era a culpa pela água estar vermelha. Esse menino vai atrás da cozinha, onde tinha uma caixinha d'água, e vê que a água estava tinta de vermelho. A partir daí, ele vai seguindo o cano, até que ele chega numa cisterna, que está um pouco mais alto, ali no terreno da casa. Essa cisterna também estava vermelha. E aí, ele segue com a lanterninha dele ali, e encontra uma bomba d'água,
que puxava água de um riacho. E ele sobe um pouquinho mais e percebe que na lagoinha que tinha ali, tinha um tambor da tintura do couro vermelho que tinha caído e derramado sobre a água da represa, do tanque, da lagoinha, e dessa forma tinha atingido tudo, e por decorrência, a gravidade que faz a água descer, tinha trazido essa água vermelha através de todo esse encanamento até a torneira da cozinha. O que esse menino faz? Ele abre a comporta da cisterna, deixando toda a água suja, tinta, esvaziar. Ele abre a comporta ali também do tanque, para que a água suja escorra, e uma água limpa vem descendo do riozinho por cima, e essa água, em torno de 10, 15 minutos, já se renova. Ele liga a bomba d'água, afinal, a boia desceu, e a sua caixa d'água começa a se encher de água limpa. Imediatamente, ele vai lá para baixo, desce no cano, abre a torneira da cozinha e espera toda a água suja sair, e depois de uns 5 minutos, mais ou menos, começa a vir água limpa. Moral da história. É uma história completamente sem graça, mas é uma história que ilustra um mecanismo muito natural na vida de muita gente. Diante de uma dificuldade, de um problema, as pessoas gastam um tempo danado se acusando e procurando culpados para as coisas que acontecem na vida delas. E procurar culpado é perda de tempo e de energia. O que resolve o problema da vida da gente é procurar solução. E percebam, a mãe, o pai, o irmão mais velho, adultos, perdendo tempo e energia, uns culpando os outros. E o menino mais novo, cabeça fresca, pega a sua lanterna e vai procurar uma solução para o problema. E, se não fosse ele, ia dormir todo mundo com fome ou tendo se alimentado com pão com manteiga. E, a partir daí, cabe essa lição. Diante de uma dificuldade, não adianta procurar culpado. Adianta arregaçar as mangas e trabalhar no sentido de resolver o problema. Por que a gente tem mania de ficar procurando culpado? Porque diante de um problema que nos incomoda, que nos traz uma dificuldade, uma dor, procurar culpado, de alguma forma, nos traz a impressão que estamos fazendo alguma coisa para resolver. Mas, na verdade, é uma falácia, é uma mentira da nossa mente. Procurar culpado não está nos encaminhando, nos orientando para a solução do problema. Está fazendo com que a gente perca energia, com que a gente se desgaste e a gente se distancie da real solução. Da mesma história que o menininho, em vez de ficar culpando alguém, ele vai achar uma solução. Na vida da gente, em vez de procurar culpado, a gente tem que achar solução. E essa mania é uma mania muito difundida e é uma mania que a gente vê indiscriminadamente. Então, vamos começar falando do momento atual. A culpa é de quem? A culpa é da China, afinal, o vírus se iniciou lá. Não, a culpa é do presidente, que em vez de atacar diretamente, ele ficou defendendo o remédio X ou Y. Não, a culpa é do governador, que para se candidatar a presidente na próxima eleição, ele aumentou muito o tamanho da crise. Não, a culpa é do prefeito, que tem hora que tem que atender às necessidades dos empresários, hora tem que atender às necessidades de saúde da população. Não, a culpa é... Se eu for ficar procurando culpado, eu vou passar a vida inteira culpando, apontando o meu dedo, mas não chego a solução nenhuma. Então, é um desperdício de energia e de tempo achar culpado. O que nós temos que focar é na solução do problema. O problema está aí, temos que ver a parte que nos cabe desse problema, qual é a nossa responsabilidade em empenhar esforço mental e braçal no sentido de atuar fisicamente na solução. Então, diante do problema que estamos vivendo, qual é
a solução que é possível a cada um de nós. Seguir todas as orientações de prevenção e segurança, no sentido de nos proteger e proteger as pessoas que a gente ama. E, feito isso, não adianta ficar culpando A, B, C ou D. Porque se eu for procurar culpados, eu vou culpar até o nosso Pai Celestial. Porque, sim, num sentido reducionista, se Deus criou tudo, então a culpa de tudo a culpa é de Deus. E olha que imensa bobagem que a gente acaba pensando e expressando se a gente não se ater realmente ao que é racional e é lógico. E o que é lógico? Problema não se resolve culpando ninguém. Problema se resolve achando a solução. Lição de vida. Não importa de quem é a culpa. Gaste a sua energia procurando a solução e trabalhando para a resolução do problema. Uma vez eu estava fazendo essa palestra e uma pessoa levanta e fala assim, mas Maurício, eu não tenho essa mania de ficar procurando culpado nos outros. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que me culpo muito. Eu sofro muito me autoculpando. Eu sofro muito do que eles chamam de remorso. Eu me torturo. Eu fico remoendo coisas erradas que eu fiz. O que eu falei para essa pessoa? Eu falei uma coisa que é altamente esclarecedora e libertadora e que eu venho aqui compartilhar com cada um de vocês que está me assistindo. Eu aprendi no meu trabalho, no meu estudo, na minha vida, que existem dois tipos de sentimento. Sentimentos construtivos e sentimentos destrutivos. Os sentimentos destrutivos são aqueles que a gente sente e que levam a gente até atitudes que venham a nos afastar, que venham a gerar sofrimento em nós e em terceiros. E existem sentimentos construtivos, que são aqueles sentimentos que, quando nós temos no nosso íntimo, eles levam a coisas positivas, a alegria, a felicidade, ao estabelecimento de laços e ao desenvolvimento, ao aprendizado e evolução. Dá um exemplo. Por exemplo, um exemplo de sentimento destrutivo. Eu estou caminhando por uma rua deserta à noite e, de repente, eu vejo a figura de um cachorro grande. Imediatamente, eu não controlo e sou envolvido por um sentimento de medo. E, através do meu instinto de preservação, eu teria uma atitude de luta ou fuga. Eu já abaixo e, imediatamente, eu pego uma pedra. Se esse cachorro vier diante de mim, eu ameaço atirar pedra nele. Isso é um exemplo de um sentimento, que é o medo, que evoca em mim uma atitude destrutiva, sem eu mesmo saber se aquilo tinha ou não uma ameaça. Por outro lado, eu vou dar um exemplo do sentimento construtivo. É meu aniversário e uma pessoa querida me agrada com um presente. Eu sou envolvido por um sentimento de gratidão. E esse sentimento construtivo faz com que eu sinta um carinho e um desejo de retribuição e vá querer devolver essa delicadeza que essa pessoa fez comigo no momento do aniversário dela, ou seja, em outro momento. Percebam, sentimentos construtivos nos levam à evolução. Sentimentos destrutivos promovem a dor. Podemos controlar o que a gente sente? Não. Sentimentos são forças incontroláveis. Sentimos e pronto. Podemos julgar o que a gente sente? Não. Afinal, os sentimentos são incontroláveis. Mas então o que sobra para a gente? Sobra para a gente controlar aquilo que é possível. E o que é possível é controlar o que eu faço com esse sentimento. Eu posso escolher não sentir medo? Não. Me aperto, mas o medo está lá. Eu posso escolher se eu vou alimentar esse medo para ele ficar mais tempo e mais forte. Eu posso escolher se, através desse medo, eu vou ter uma atitude de fuga ou de luta. Eu não controlo o que eu sinto. Eu controlo se eu alimento ou não esse sentimento e eu controlo, a partir de um esforço, que atitude eu tomo baseado nesse sentimento. E aí vem a nossa fala. A culpa é um sentimento destrutivo. O que é a culpa? A culpa
é a raiva voltada a você mesmo. Quando uma pessoa erra com você, involuntariamente, por mais evoluído que você seja, você fica magoado, chateado e sente raiva. E existe um princípio inconsciente dentro de você de fazer com que essa pessoa sofra o tanto que ela fez você sofrer. Você pode ser uma pessoa espiritualizada, evoluída, e pode não alimentar esse pensamento e essa atitude de vingança. Mas esse sentimento é humano, e nós não negamos a nossa humanidade. Agora, imagine se a pessoa que fez errado não foi terceiro para mim, mas fui eu. Eu errei. E quando eu erro, eu posso ficar com raiva de mim mesmo. A culpa é justamente isso. É eu sentindo raiva da minha pessoa. É eu me sentindo magoado e ressentido comigo por uma atitude que eu fiz errado. O remorso, o que que é? É eu me sentir mal com a minha pessoa, sentir raiva, e muitas vezes a culpa promove o desejo de eu me vingar de mim mesmo, ou seja, me punir pelo erro que eu cometi. Esse sentimento é um sentimento destrutivo. E ele é destrutivo em múltiplos aspectos. A culpa, ela me faz sofrer muito mais do que se eu quisesse fazer sofrer uma outra pessoa. Porque se eu quiser fazer alguém sofrer, eu vou ter que conhecer a pessoa, os hábitos dela, e ver uma forma de atacar ela. Mas quando eu sinto raiva de mim mesmo, ou mágoa de mim mesmo, o que que eu faço? Eu sou juiz e carrasco da minha própria pessoa. E quem sente culpa e remorso, o que que ele faz? Ele é juiz, se julga e ele é carrasco. Ele imputa uma pena para ele mesmo. E que pena é essa? Já que eu me conheço, eu vou me pegar nos meus pontos mais fracos. E eu vou me atacar a ponto de me fazer sofrer com requintes de crueldade. Primeiro, eu tiro a minha paz de espírito, remoendo o meu erro. Não sai da minha cabeça obsessivamente, compulsivamente o que eu fiz. E aí, eu me atormento, eu me auto-obsedio. Segundo, eu fico alimentando medos com pessimismo extremo. O que eu fiz vai causar grandes catástrofes, nunca vai poder ser corrigido, eu vou sofrer para sempre. A lei da ação e reação, o karma. Terceiro, eu elimino completamente a minha autoestima, me julgando. Uma das coisas mais valiosas do ser humano é a autoestima. E quando eu me julgo e me condeno, eu começo a me colocar para baixo. Eu sou uma besta, eu sou errado, eu sou involuído, eu não faço nada certo, eu faço os outros sofrer, eu me faço sofrer. Quarto, eu desequilibro depois do meu psicológico, o meu físico também. Porque uma pessoa que remói o remorso ou a culpa, ela ataca até o físico dela. E ela também abaixa a vibração, porque a culpa é um sentimento tão destrutivo que ele abaixa a nossa vibração mais até do que o sentimento de ódio. Olha só que importante isso. Uma pessoa que se sente culpado, ela vibra tão baixo que ela é um imã de espíritos obsessores. Já que eu estou com raiva e querendo me vingar de mim, eu atraio muita gente que pode ter raiva também e querer se vingar da minha pessoa. Então, vejam bem, a culpa é destrutiva. A culpa é um sentimento que precisa ser reconhecido. Mas, Maurício, você está falando que é errado sentir culpa? Estou falando que alimentar a culpa é errado. E agir baseado na culpa é mais errado ainda. Mas como é que eu fico, então, na questão do aprendizado dos meus erros? Aí que vem o ensinamento. Olha que interessante. O que o espiritismo kardecista nos ensina? Que a culpa é um sentimento destrutivo. Ela te julga e faz você sofrer, sendo carrasco de você mesmo pelo remorso. Já existe um outro sentimento positivo e construtivo, que é o arrependimento e reparação. Olha que bacana e que diferente. Enquanto a culpa é a raiva e o julgamento da minha atitude para mim mesmo, querendo o meu mal e querendo que eu sofra, o arrependimento e reparação é construtivo e positivo. Quem se arrepende, humildemente reconhece e admite o seu erro e se propõe
a não errar ou tentar não errar o mesmo erro novamente. Estou arrependido, envergonhado, vou fazer de tudo para não errar novamente. E reparação, o que é? Reparação é o ato de pagar o mal que eu fiz com o bem. E se eu desequilibrei, através de atitudes de caridade, de bem, eu vou reequilibrar. Então, o que essa palestra tem por finalidade? Ensinar você que a doutrina espírita ela é libertadora do nosso psíquico, do nosso emocional e do nosso espiritual, das correntes que nos aprisionam à ignorância e ao mal, que a gente faz conosco mesmo quando nos sentimos culpados e remoendo o remorso. Eu proponho a cada um de vocês, se você identifica uma culpa dentro de você, jogue fora essa culpa e abrace o arrependimento e a reparação no lugar. Não quero impor um sofrimento para mim, porque achar e me sentir culpado, como a história do menino, não resolve a situação. O problema continua lá. O que resolve a situação é eu me arrepender do que eu fiz, me propor a não fazer de novo o mesmo erro e, na primeira oportunidade, reparar esse erro fazendo bem para quem eu prejudiquei, seja o outro ou seja a mim mesmo. Esse ensinamento vem do Evangelho de Jesus. Em muitas situações, Jesus nos ensina que a culpa é negativa e destrutiva e que o arrependimento e reparação são positivos e construtivos e evolutivos. Existe uma passagem do Evangelho onde os homens apontam uma mulher adúltera, apedrejando elas. E Jesus levanta e fala assim: atire a primeira pedra quem nunca errou. Isso é uma lição de humildade para todos. E ele para por aí? Não. Jesus vai lá na mulher adúltera, olha para ela no chão, e em vez de apontar o dedo e falar, morra de remorso, se culpe, sofra, ele não faz isso. Jesus olha para a mulher, coloca a mão na cabeça e fala assim, ó, se arrependa do seu erro, vá e tente não errar mais. Esse é o ensinamento de Jesus. Esse é o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não devemos alimentar a nossa culpa e nem a culpa dos outros. Devemos entender que a natureza do ser humano é dual. O ser humano é luz e sombra ao mesmo tempo. Ele tem todas as qualidades necessárias para ter uma vida feliz e abundante, próximo da espiritualidade superior. Mas ele também tem defeitos e vícios. Afinal, o ser humano vem evoluindo desde a época das cavernas e tem um lado primitivo. A gente não erra porque quer, a gente erra porque está em processo de aprendizado. A nossa humanidade consiste em aprender através da tentativa e erro, do acerto e do erro. E se eu entender e aceitar essa humanidade, como Jesus entendia, aceitava e amava a nossa humanidade, se eu amar a minha humanidade, se eu amar a humanidade do outro que está próximo a mim, eu vou entender que ninguém faz mal para ninguém por querer, na intenção de ver o outro sofrer. Eu errei muito na minha vida. Fiz pessoas sofrerem, mas não fiz porque quis, porque sou sádico, porque gosto de ver o outro ter dor. Errei porque naquele momento era ignorante do bem. E depois que eu errei, que eu vi o que eu fiz, eu aprendi, me arrependi e procurei, na primeira oportunidade, reparar o mal fazendo bem para a pessoa que eu prejudiquei. E que pessoa é essa? Algumas vezes outros, na maior parte das vezes, eu mesmo. A lição e ensinamento de Jesus é, com a mesma dureza que você julga os outros, você se julga. E quem sou eu para julgar o outro? Ninguém. Eu sou humano, eu erro. E sendo humano, eu erro. Eu também não devo me julgar.
Eu devo me amar e me aceitar do jeito que eu sou. Eu não vou tentar caprichar e exagerar nos meus erros. Mas se por um acaso eu errar, eu vou lembrar dos ensinamentos de perdão de Jesus. E vou lembrar que remorso e culpa não vai resolver o meu problema. Mas arrependimento vai. Vai me trazer a lição que eu preciso e a atenção para não errar de novo. Com humildade e reparação, a oportunidade que Deus me dá, através da lei do amor, através da lei de misericórdia, de pagar os erros que eu cometi, não com sofrimento, mas com trabalho, com caridade, fazendo o bem para quem eu prejudiquei. Reparação direta para a pessoa ou indireta, fazendo a caridade para outras pessoas em nome daquelas que eu prejudiquei. Segundo a doutrina espírita, não existe nada que não seja para o nosso aprendizado. Até erro. Um erro serve para que a gente evolua, desde que a gente tenha olhos para enxergar. Uma vez, um espírito desencarnado, chamado Irmão Gilberto, contou uma história que eu guardei e venho dividir com vocês. Era uma vez um cientista que pesquisava um medicamento para a cura de uma doença muito grave que atingia a humanidade. Após 4 anos de trabalho intenso, de muitas horas, de uma equipe muito grande de pesquisa, depois de muito esforço, mas muito esforço, muito gasto, depois de 4 anos, esse cientista termina a sua pesquisa e chega à conclusão que todo o trabalho que ele fez não conseguiu resultar no remédio ou medicamento que curava aquela doença. Como que esse cientista se sentiu? Como você se sentiria? Mal? Culpado? Ficaria remoendo o esforço que eu fiz, o erro que eu cometi, por que eu entrei no caminho errado e fui pesquisar uma substância que não curou nada? Esse cientista não fez isso. Esse cientista se apressou em juntar toda a documentação desses 4 anos de trabalho e publicar o seu fracasso. Dividir com toda a comunidade científica do mundo inteiro quais foram os caminhos que ele percorreu que levaram ele a não ter sucesso. Baseado nessa publicação do trabalho de 4 anos da sua vida, que não resultou no medicamento, outras equipes de cientistas do mundo leram esse trabalho e evitaram de entrar pelo mesmo caminho que ele. E depois de 2 anos, outra equipe de cientistas de outra parte do mundo, seguindo um caminho diferente do dele, conseguiu sintetizar uma substância química que curou aquela doença. Percebam, o erro, através da humildade, consegue ser revertido em acerto e beneficiar pessoas. Eu nunca esqueci dessa historinha, porque é uma excelente lição de que depende da forma como a gente enxerga as coisas. Eu posso enxergar uma atitude minha, uma ação, como um grande erro, me torturar em remorso, ou eu posso entender como um grande aprendizado, uma oportunidade de evolução, uma grande lição de humildade, dividir isso com outras pessoas e proporcionar para que outras pessoas, com essa lição e aprendizado do meu erro, não errem o mesmo erro ou caiam no mesmo buraco. Afinal, um sábio chinês chamado Confúcio falou uma vez: uma pessoa inteligente aprende com os próprios erros, mas um sábio aprende com os erros dos outros. E essa humildade de dividir como um cientista o seu caminho de fracasso fez com que outras pessoas chegassem ao sucesso. Um pequeno exemplo de que uma mudança de perspectiva, aonde eu troque a culpa, um sentimento destrutivo, pelo arrependimento e reparação, sentimentos construtivos podem fazer toda a diferença na minha vida, em termos de sofrimento, em termos de libertação e felicidade. Eu espero que essa mensagem toque o coração de vocês, que, de alguma forma,
a gente possa aproveitar isso de forma prática na vida da gente. Gostaria que isso pudesse ser compartilhado e dividido com outras pessoas que estão sofrendo nesse momento de culpa ou de remorso, se autopunindo, sendo que Deus é todo amor e Ele não quer o nosso sofrimento, Ele quer o nosso aprendizado. E ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para aprender, com erros e com acertos. Existe o caminho da dor e o caminho do amor. E as pessoas que estão com o coração e a mente aberta, através do Espiritismo, através do Evangelho, conseguem trilhar esse caminho e chegar mais rápido, com menos esforço e mais felicidade e leveza na sua própria evolução, contribuindo para a evolução das pessoas que estão próximas a você e que você ama. Agradeço de coração a oportunidade de estar com vocês essa noite. Desejo uma excelente semana e nos vemos no próximo encontro. Chamo o Edmar novamente para fazer o encerramento. Ei, Maurício, muito obrigado, meu amigo. Mais uma bela mensagem para a gente aí. Muito obrigado, de coração, pelo seu carinho aí, pela sua sabedoria. E vamos, então, nos despedindo, né, do pessoal. Tivemos aqui, vamos ver, temos a Débora, muita gente aqui assistindo, mas que se manifestou. Temos a Juju, a Débora, a Andréia, o Cido. Então, um beijão para esse pessoal que mandou as mensagenzinhas aqui. Um abração a todos vocês que estiveram aqui nos assistindo. Vamos só fazer uma breve oração aqui de agradecimento, gente. Vamos agradecer a mais essa oportunidade de crescimento, de aprendizado que nós tivemos na noite de hoje, através das belas palavras que o Maurício compartilhou conosco. Vamos pedir a Deus que nos ilumine, pedir aos nossos amigos espirituais que coloquem no nosso caminho essas situações para que a gente, através da nossa sabedoria, a gente possa fazer a escolha certa, deixar a culpa de lado e possa, através da reconstrução, que é possível através do arrependimento e da reparação, fazer uma história diferente para todos nós, uma história mais leve, uma história de alegria, de felicidade, e como disse o Maurício, que possa contribuir não só para o nosso crescimento, mas o crescimento desse planeta como um todo, né? A partir da nossa pequena célula, a partir da nosso pequeno entorno, né? Das pessoas que convivem conosco. Que assim seja, então. Uma boa noite a todos vocês. Convidando todos vocês a estarem aqui conosco na semana que vem, né? Nas quartas-feiras, com o nosso curso de Básico de Espiritismo em Forma Íntima, e às quintas-feiras com o nosso momento de reflexão. Maurício, muito agradecido, amigo. Fique com Deus. Muito obrigado, viu? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, gente.